Olá, gente! Então vamos falar sobre uma coisa que eu já tinha mostrado aqui nos vlogs. Se você não viu, volta para ver nos outros vídeos. Eu falei sobre esse caderno que eu uso para fazer uma análise do mês. Eu tenho me interessado muito nos últimos anos sobre desenvolvimento pessoal, então não é nada desse papo pejorativo do coach de ai, faça seu dia mais produtivo porque você tem a mesma 24 horas que outra pessoa. Não, nada disso. Nada disso. É realmente olhando para si, mas também olhando para o que a gente deseja. Então, eu tenho feito muito esse exercício, já tem muito tempo, eu faço isso, dessa estratégia que eu vou falar para vocês, o caderno, desde 2021? Foi de 2021 para 2022, isso. Foi de 2021 para 2022. Eu já, enfim, todo esse período eu já pesquiso e leio muito sobre o assunto, então sobre novos hábitos, sobre como alcançar os nossos objetivos e as coisas que a gente quer para a nossa vida. E eu sempre reflito, hoje mesmo acordei refletindo muito sobre isso, do que eu realmente quero. É um novo mês, né, esse mês de março, que iniciou há pouco tempo, e assim, dia após dia a gente tem que se lembrar disso. Quais são os nossos motivos? O que me faz acordar cedo e treinar? O que me faz sentar na mesa de trabalho e pensar, bom, o que eu posso fazer de melhor no meu trabalho? Quais são esses sonhos, esses objetivos que eu tenho, e a gente não tem que se perder. E a única forma da gente não se perder ao longo da vida é que todo dia vai acontecendo uma coisa diferente da nossa família, da nossa vida, do nosso trabalho. O tempo inteiro a gente vai sendo consumido por outras coisas e fica difícil você realmente manter o foco naquilo que você quer. Então, qual que é esse exercício? Hoje eu quero falar muito voltado a isso, então uma análise do mês que passou e pensar no próximo mês. Essa é uma forma, e para mim tem funcionado, e eu quero que funcione cada vez mais, para que realmente eu olhe para aquilo que eu fui no último mês, então o que aconteceu nesse último mês e o que eu desejo para o próximo. Existem poucas perguntas, é tudo muito simples e muito objetivo, porque a gente não tem muito tempo para perder, é realmente para ser também um tempo produtivo na nossa vida. Então, a análise eu faço sempre ou no final do último dia do mês, então antes de dormir ali no último dia do mês, ou no primeiro dia do próximo mês. Eu gosto muito de fazer depois ali do primeiro dia para realmente ter fechado o mês, pensado e refletido também e analisado o que eu senti, o que aconteceu comigo naquele mês. Então, quais são as perguntas? Isso eu não tenho certeza da fonte 100% disso, porque eu fui pegando referências de várias coisas sobre desenvolvimento pessoal. Então, isso daqui tem muito base, e foi a primeira pessoa que me despertou para isso, foi a Carol Rashi. Ela fala muito sobre desenvolvimento pessoal, autoestima, ela fala muito voltado para a mulher, e ela fala de uma forma muito realista, o que eu adoro. Ela não é aquele tipo de pessoa que fica passando a mão na cabeça, não. Ela fala bem a real, no que a gente acerta, no que a gente erra e como a gente pode ser melhor. Que eu acho que assim tem que ser, né? Então, a primeira pergunta, então são 5 perguntas, tudo muito objetivo, realmente para fazer a gente pensar, refletir e já pensar também nas ações para o próximo mês. Primeira pergunta: quais foram as coisas que aconteceram naquele mês que foram coisas boas? Então, quais foram as coisas boas que aconteceram naquele mês? E eu gosto de listar sempre até 3 coisas boas, porque assim, óbvio, se a gente for listar de verdade com o coração grato, a gente agradeceria pelos 30 dias do mês vivido, porque a gente acordou simplesmente com vida. Com vida, com saúde, isso já é um mega motivo para agradecer. Mas o objetivo aqui é realmente a gente voltar para destacar aquilo que foi mais bacana pra gente, pelo menos ali 3 coisas, pelo menos uma, mas eu gosto de fazer pelo menos 3, porque é realmente um exercício de gratidão muito importante, e também porque em muitos momentos, às vezes parece que tá tudo ruim na nossa vida. Então quando você para pra olhar e fala, peraí, mas teve uma coisa boa que aconteceu sim, pelo menos uma aconteceu. Seja, a cura de um parente que tava com alguma doença, seja o fato de você ter conseguido ir mais vezes para o treino do que foi no mês anterior. Então sempre tem coisas boas a se pontuar e é importante já começar olhando para isso. Segundo ponto é, qual momento que eu fiquei mais orgulhosa de mim? Gente, isso é tão importante, porque muitas vezes a gente vai vivendo no automático e nós mulheres, nós fomos criadas e vivemos em uma sociedade que o tempo inteiro nos coloca muito para baixo, é muita exigência, a mulher tem que ser a esposa, tem que ser a mãe, tem que ser o tempo inteiro, sabe? É muita cobrança. Então, como é que a gente consegue parar de olhar para o que a gente sempre ouviu dos outros, para todas as cobranças
cobranças que a gente tem, desses papéis que a gente assume para exercer da nossa carreira, da nossa vida, do relacionamento, de tudo, e realmente olhar pra gente e ainda conseguir se sentir orgulhosa, sabe? Isso tem sido cada vez mais importante pra mim, de realmente trabalhar isso. É uma forma da gente trabalhar a nossa autoestima, principalmente para nossa autoconfiança, para que a gente tenha mais confiança e entender de fato que a gente é capaz, inclusive, de conseguir alcançar os nossos objetivos. E a gente já pode se orgulhar do que a gente está fazendo hoje. Então você já pode se orgulhar do que você fez hoje, do desafio que você conseguiu vencer, que às vezes o desafio era, putz, um dia mais você foi treinar. Eu falo muito relacionado a treino e alimentação porque são os meus objetivos, mas seja lá qual for o seu objetivo. Às vezes seu objetivo é no seu trabalho, que eu também tenho muitos objetivos de carreira, às vezes na sua carreira você tem um objetivo de, putz, é fazer um dia a mais de alguma coisa, fazer algo pra você que você gosta, que você não tá fazendo. Então sinta-se orgulhosa das coisas que você fez naquele mês. Então é realmente olhar e falar, peraí, que eu fiquei orgulhosa? E todas as vezes que eu paro pra pensar nessa pergunta, me vem tanta coisa boa e assim, coisas muito pequenas, tipo, fiquei orgulhosa de uma reunião com um cliente, conseguir ter criado um projeto que foi muito foda pra empresa dele, que vai ser muito foda pra empresa dele, olhar os resultados do que eu já criei e falar, cara, olha que legal, sabe? Realmente eu consegui gerar resultado pra esse cliente, pra essa influenciadora. Então a gente vai vendo realmente o resultado do nosso trabalho. E às vezes os resultados parecem ser pequenos no dia a dia, porque você já tá com tantas outras coisas a fazer, que parece que aquilo não faz sentido, mas a gente tem que ficar orgulhosa. Tem que ficar orgulhosa do que você faz pra você, pra sua família, pro seu relacionamento, no seu trabalho. A gente tem que se orgulhar disso. Então, essa pergunta, assim, já é uma que já me dá um gás, sabe? É muito legal. Terceira, qual ponto posso melhorar? Aqui, eu adoro isso, e eu falo isso o tempo inteiro para as pessoas que estão ao meu redor, como é que a gente pode ser melhor? O que a gente pode fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Eu tô o tempo inteiro lendo livros relacionados a coisas que eu sei que eu preciso me desenvolver, do meu trabalho, eu faço curso, eu tô o tempo inteiro querendo estar antenada e buscando como é que eu posso ser uma pessoa melhor para mim, pro meu trabalho, para as pessoas que eu me relaciono, pra minha família. É muito importante a gente realmente pensar nisso. A gente sempre tem coisa para melhorar. Eu pego muito no pé, principalmente relacionado a homens, que muitas vezes os homens, eles são tão, e foram criados de um jeito tão autossuficiente, que às vezes fica difícil, né? E eu acho que o ser humano como um todo, a gente tem tanto orgulho, a gente tem tanta ocupação, que muitas vezes a gente não para pra pensar, como é que eu posso ser melhor? Mas peraí, tem alguma coisa ainda que eu preciso melhorar? Será que eu preciso ser mais paciente? Eu mesma, há pouco tempo atrás, estava trabalhando muito essa questão da paciência. Eu estava muito irritada, muito impaciente. Eu estava vivendo um momento muito difícil na minha carreira. E isso estava me afetando de um jeito que eu mesma não estava percebendo, de olhar e falar, ei, peraí, tenha paciência. Em relação a relacionamento, eu precisava ter mais paciência para lidar com o outro, é muito importante. Então isso realmente foi algo que eu vim me desenvolvendo, mas eu só consegui me desenvolver e melhorar porque eu olhei e falei, identifiquei aqui uma falha, hein? Eu mesma, pra mim, eu identifiquei uma falha. Eu preciso melhorar nisso. É verdade, eu tô sendo impaciente. Eu não tô sendo a melhor pessoa relacionada à paciência. A gente precisa ter paciência com o outro. Eu não estava tendo, então foi algo realmente que eu consegui melhorar nos últimos meses, porque eu identifiquei, a gente precisa identificar. E todo mês eu identifico alguma coisa que eu preciso melhorar. Ou é melhorar na minha alimentação, que eu negligenciei, ficou um pouco de lado. Ou é melhorar na questão do foco, da produtividade, muitas vezes até mesmo de relaxar, porque eu vou falar um pouco disso numa próxima pergunta, mas é realmente ser melhor em alguma coisa. E é para ser coisas possíveis. Então, todas essas perguntas aqui, as respostas é para ser coisa muito prática e que a gente já consiga colocar em prática hoje. Já consiga fazer hoje. Hoje a gente já consegue ser melhor no quê? E aí a gente já coloca isso para esse próximo mês também. Então, pensando no mês passado, o que a gente poderia ter sido melhor e trazer isso para esse próximo mês. Quarta pergunta, o que eu descobri esse mês? Isso é muito legal, porque às vezes a gente vai vivendo também é uma forma de tirar a gente desse piloto automático. A gente vai achando meio que a gente já sabe tudo, ou a gente realmente precisa prestar atenção em pequenas descobertas que acontecem ao longo do mês e que podem nos levar realmente àqueles objetivos. Então, eu descobri, por exemplo, que eu sou muito boa, eu tenho uma facilidade de fazer tal coisa, preciso fazer isso. Eu descobri que dá pra fazer de um outro jeito que eu tava fazendo e isso vai me trazer melhores resultados. Então, é uma descoberta que ela é importante para que a gente realmente olhe e fale, legal, descobri isso aqui, vou levar isso pro próximo mês
pra aplicar na minha vida. Outra descoberta que pode ser, às vezes, uma coisa que você achava que você era péssima, aí você descobre que você não é péssimo. Que, na verdade, você só não estava fazendo da melhor forma, ou a pessoa com quem você estava recebendo esse feedback, a pessoa que não sabe, de fato, quem que você é, ou não tá sabendo identificar os seus potenciais, como são algumas situações que eu já vivi dentro de trabalho, por exemplo. Eu já ouvi coisas horríveis em relação a mim, que me fizeram me sentir uma incompetente, e depois eu descobri que não. Que, na verdade, o que eu tava falando era correto e tava do jeito certo, e aquela pessoa que não conseguia identificar isso, ou ela só queria me diminuir, enfim. N situações que às vezes a gente passa na nossa vida, principalmente nós mulheres que temos a nossa autoestima muito afetada pelos outros, pela sociedade. A gente não é ensinado a realmente se amar e se colocar em primeiro lugar. Então, esse tipo de descoberta a gente pode ir fazendo mês a mês também, e sempre pensando nisso, coisas que realmente nos tragam essa autoestima, essa autoconfiança da gente levar esse aprendizado para o próximo mês. Quinta coisa, qual parte de mim ficou negligenciada? Essa é uma coisa que às vezes, que nem agora, eu tava aqui fazendo essa análise e eu pensei, meu Deus, de novo eu tô trazendo isso, assim, tem tantas coisas que às vezes a gente vai repetindo porque a gente vai deixando aquilo de lado. Então, por exemplo, às vezes você tem o desejo de fazer um curso de línguas e aí você nunca faz, você sempre deixa aquilo de lado. Você tem o desejo de se alimentar melhor e aí você nunca faz, você vai deixando aquilo de lado. Saúde é uma coisa que a gente tende a deixar muito de lado e não deveria. Né? Ela tinha que estar lá em primeiro lugar, realmente nas nossas prioridades, porque sem saúde a gente não é nada. Então, eu mesma, nesse mês, foi uma das coisas que eu negligenciei, o meu problema do meu intestino. Eu me dediquei muito a isso esse mês, mas em vários momentos eu negligenciei. O meu sono, em vários momentos, foi negligenciado. Por quê? Porque eu tava muito estressada com o trabalho, e aí eu estava dormindo, sonhando com o trabalho e acordando pensando no trabalho. A cabeça não estava desligando. Então, eu não estava me dedicando e eu negligenciei o meu sono. O meu sono é fundamental para eu ter um intestino saudável, para eu ter uma vida saudável. As horas de sono contam muito, mas conta muito mais a qualidade do meu sono. E a qualidade do meu sono foi péssima. Eu dormia e pensava em trabalho, e sonhava com o trabalho, e acordava pensando em trabalho. E essa imersão que eu tenho no meu trabalho, eu não sei se tá dando pra ver, mas tem uma fumaça aqui que tá saindo, que é do incenso, que eu acendi ali atrás, pra poder relaxar, porque eu acabei de fazer uma meditação também, que é uma coisa que eu gosto de fazer, inclusive, quando eu vou fazer essa análise do mês. Eu sempre gosto de antes meditar pra realmente estar mais tranquila, olhando pra dentro de mim, pras minhas emoções, pra fazer essa autoanálise. E realmente essa questão do negligenciar é uma das coisas que a gente precisa identificar e já levar pro próximo mês eu não vou negligenciar. E uma outra coisa, que é uma dica extra do que eu gosto de fazer, eu gosto de colocar uma intenção pro próximo mês. Então, uma intenção real de o que eu desejo pro mês de março, no caso, né, que já é esse mês que a gente já tá vivendo. E o que eu desejo pro meu mês vai ser diferente do que você vai desejar pro seu, mas que seja sempre voltado à nossa felicidade, ao nosso bem-estar, a felicidade e ao bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor e que de fato nós amamos e são importantes para nós, porque a gente precisa ser mais intencional em tudo que a gente fizer. Então, essa intenção do que eu desejo para o próximo mês, analisando todos esses pontos que a gente aprendeu do mês anterior e vamos levar de aprendizado, é também o que eu desejo. Então, é um momento que eu realmente olho para dentro, eu tento ao máximo, e a meditação também ajuda nisso, antes de respirar fundo, fazer esses exercícios de respiração, de me acalmar, para que eu consiga fazer essas escolhas e essas análises olhando apenas para dentro de mim mesma. Com todas as emoções que eu tive referente àquele mês e que eu já tenho referente a esse próximo mês. Com todas as intenções que existem dentro de mim, das mais sinceras e mais profundas. Então, é realmente muito importante a gente fazer esse tipo de pausa. Porque se a gente não para nem para analisar o que tá certo e o que tá errado, o que a gente pode melhorar e o que a gente pode intensificar para o próximo mês, para a nossa vida, a gente não vai conseguir nada. Quando a gente faz as nossas metas lá no início do ano ou no final de um ano, pensando, no ano que vem eu quero ser mais isso, eu quero ser mais aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Se mês a mês a gente não vier ajustando, porque a vida vai mudando, os nossos objetivos vão mudar, as prioridades vão mudando.
E com todas essas mudanças da vida, a gente precisa pelo menos uma vez por mês sentar para analisar. E aí a gente se direciona de novo, porque às vezes a gente vai saindo da rota, porque as coisas vão acontecendo. Às vezes você não está imaginando uma mudança de emprego, uma mudança na sua empresa, uma mudança na sua carreira, mas ela vai acontecer por algum outro fator, um fator externo. Então, como é que você vai reajustar a rota? E se eu puder falar alguma coisa para vocês, é realmente faça isso com muito amor próprio, olhando para o que de fato é bom para vocês, principalmente nós mulheres, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, para que as vozes exteriores não sejam mais do que ruídos. Então, todas as vezes que a gente ouve alguma mensagem, eu falei isso pro meu namorado até esses dias, eu ouvi algumas mensagens esse final de semana que eu falei para ele de, olha, coisas que me barrariam de fazer isso, por exemplo, conteúdo, de me mostrar de fato na internet. Eu sempre fiz pros outros e eu não fazia pra mim. Por que eu não fazia pra mim? Por que quando as pessoas viravam pra mim, por exemplo, no meu trabalho e falariam, ai, eu vi ali uma grande estrela, uma grande celebridade na minha frente e eu gostava daquela celebridade. As pessoas, minhas chefes, as pessoas que trabalhavam comigo falavam, seja blasé. Haja naturalmente, finja que nada tá acontecendo. Não fica tietando, não fica falando pra pessoa que você gosta do trabalho dela. Até em relação às influenciadoras, assim, quantas decepções eu já não vivi e quantas pessoas já não tentaram me prejudicar, mas eu não posso deixar de olhar pra mim, entender quais são os pontos que pra mim são importantes e deixar de fazer o que é importante pra mim por causa do outro. Então, deixar com que essas vozes sejam mais do que ruídos. Não deixem. Então é isso, gente. Eu desejo que vocês tenham um bom mês de março, que não só em março, mas que ao longo desse ano a gente consiga realmente sentar e centralizar o que a gente deseja para nossa vida. As melhores intenções possíveis para que a gente alcance cada dia mais um bem-estar, saúde e paz. É isso. Um beijo e até mais. E comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, tudo isso, gente, por favor. Vamos ajudar essa amiga aqui a realmente conseguir espalhar essa mensagem para mais pessoas, que a gente possa trocar muito mais. Me fala também o que você pensa em relação a isso. A questão do desenvolvimento pessoal é muito autodesenvolvimento. É a gente olhando pra gente mesmo, pro que é importante pra gente, pro que a gente precisa melhorar. Que aí a gente vai longe e vai bem. Beijo, gente. Até mais.